Vamos estar em pé para lermos um trecho da palavra do Senhor. Um dia nós vamos vê-lo como Ele é. Se fosse hoje, você estaria preparado? Então abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu São João, o capítulo de número 21. E o versículo de número 22. Enquanto você procura o texto, eu quero louvar a Deus pela vida do pastor João Caetano, da pastora Flávia, pela alegria, pelo carinho, pela honra e pelas palavras que o Senhor disse aqui, viu? Por um momento só me deu tristeza que o Senhor falou que me escuta desde pequenininha. Aí vem a Raíssa e lembra, quando foi que a gente se conheceu? 22 anos atrás. Ah, Jesus, só Jesus na causa. Alegria em rever aqui meu grande amigo Aira. O Aira é esposo da Raíssa. Ele para mim é o Zezé Cover, né? Assim, depois que sofreu um acidente, o que sobrou é aquilo ali. Brincadeira, Aira, você é um grande amigo, tá? Pastor Renato Damasceno, que está aqui no púlpito, ele está sempre em forma, né? Em forma de um homem de Deus, né? O bom crente, alguns têm uma barriga que chama-se curva da prosperidade. No caso dele é cemitério de frango mesmo, né? Deus te abençoe, viu, Renato? E eu também estou feliz aqui, pastor João, que eu conheci uma pessoa tem 2 dias e parece que eu já conheço há 500 anos. Hoje eu almocei com ela e convidei para estar no culto e está aqui, que é o José Antônio. José Antônio faz assim o pessoal, ninguém conhece ele, né? Um dia vocês vão conhecer ele, né? Eu conheci o José. José é mago da internet, começou junto com o Pablo Marçal, cresceram junto, né? E ele domina o YouTube, deve ter umas 50 páginas, é empresário, e é um menino novo, né? E nós almoçamos hoje, porque ele tem uma visão assim de mundo diferente da nossa. Ele é mestre no YouTube. Aí ele foi almoçar comigo, me deu uns nortes da vida. Eu falei, eu vou estar num culto hoje. Ele disse, vou lá, e veio. Deus te abençoe, viu? Obrigado por ter vindo aqui. Estamos juntos. João capítulo 21, versículo 22. Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. E divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que ele não morreria, mas: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Este é o discípulo que testifica destas coisas e as escreve, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Amém, igreja? Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Eu tentei bonito, ficou difícil. Perfumado deve ter alguém aí ainda, né? Aperte a mão dessa criatura com carinho, até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho, está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar? Senhor, mais uma vez nós te exaltamos, nós te glorificamos, e nós entendemos que dentro de alguns minutos este santuário ficará pequeno para o tamanho da glória que o Senhor vai enviar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam para casa se arrastando. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a revelar os seus segredos, cerque esta igreja com a sua glória, e num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem de Goiânia, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória, que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre nós, manda anjos de fogo descerem aqui, que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos, comecem a esparramar estas brasas entre nós, e onde houver um crente
cheio do Espírito Santo. Pega ele nesta noite, toca nela nesta noite, mas faz isso agora, Senhor. Agora, meu Senhor, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco, é o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: os que podem, tomem seu assento, aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Graças a Deus. Querida igreja, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, amigos que vieram de perto ou de longe para participarem conosco dessa linda reunião. Como já foi dito aqui, né? Já entregaram a minha idade mesmo. Eu prego o Evangelho de Jesus, Aira, desde criança. Eu tinha 13 anos de idade quando comecei a pregar. Hoje eu tenho 50 anos. Sei que a cara é de 60 e o corpinho é de 70. Hahaha, porque não é você, bocó, né? Só Deus sabe os remédios que eu tenho que tomar todos os dias. Hoje o Renato me viu tomar, foi hoje ontem. De onde só tira tanto remédio assim? 15, 20 comprimidos por dia. E eu sempre digo aos amigos: a minha geração não se preparou para viver tanto. A minha geração cristã, nós somos treinados para aguardar a volta de Jesus. Nós acreditávamos piamente que Jesus voltaria e nós ainda seríamos adolescentes. Lá no interior onde eu nasci, tem irmãos que tiveram a oportunidade de fazer faculdade e desistiram da faculdade porque os pais desestimularam, dizendo: para que estudar? Jesus está voltando, os sinais já estão aí. Então todos nós aguardamos Jesus voltar. Resultado: Jesus não voltou, nós envelhecemos e alguns de nós acabaram tendo que se reeditar, né? Tivemos que nos adaptar a esse mundo moderno, esse mundo perverso, um mundo extremamente ganancioso, onde o amor já não existe, ele é relativizado, é um mundo competitivo, e isso chegou também às portas da igreja. Então por isso os nossos cultos são tão difíceis, né? Essa igreja aqui é uma raridade. É raro encontrar uma igreja viva, barulhenta como essa aqui, porque ela tem áreas de modernidade, mas ela guarda a essência do verdadeiro Pentecoste. Raramente você vai ver um louvor cantar e o pastor da igreja sair pulando igual um saci pererê no culto. Só essa igreja tem isso, né? E detalhe, olha o sorriso nos lábios dele, o orgulho de ser pentecostal. Oxalá todas as igrejas guardassem essa essência. Você pode perder tudo na vida, menos a sua identidade. A identidade pentecostal é única e ela não pode ser trocada por nada, nem pela modernidade. Você pode ser moderno, só não pode ser mundano. Você pode ser para frente, só não pode deixar Jesus para trás. A senhora pode usar essa maquiagem bonita comprada ali na Sephora, é assim que fala. Eu li o nome da loja, achava que era Sephora, é Sephora, né? Então você pode até comprar essa maquiagem que dura 24 horas, mas não pode impedir essa maquiagem de você adorar a Deus aqui. Medo de chorar e estragar a maquiagem, pode vir com esse salto Luís 18, Luís 15, mas se você sentir que isso aí vai atrapalhar você de dar uns pulinhos na presença do Senhor, desabotoa a sandália sem ninguém ver, chuta para um canto e deixa Jesus te tomar nessa presença, porque a presença dele é única e nós não podemos abandoná-la jamais. Amém? Por isso, igreja, quem pode dar glória a Deus por esta palavra? Estava aqui esquecendo de fazer menção do nosso grande deputado reeleito, que está aqui, o deputado Alex, né? Eu sabia, era só para ver só para ver ele ficar bravo comigo. Deputado Henrique, grande homem de Deus, tem feito um trabalho lindo aqui na Assembleia Legislativa de Goiás. Meu sonho era que ele fosse lá para Brasília, né? Porque está faltando uns daqui de Goiás para lá. Glaustin, eu estou falando um 100%, entendeu? Estou falando um 100% DNA pentecostal, 100%. Pronto, a igreja entendeu ou não? Deus abençoe sua vida, viu? Olha para o seu irmão, diga para ele: está preparado? Diga, para quê? Para uma viagem
só de ida para dentro do coração de Deus. Só quem quer fazer essa viagem dá um grito daquele tamanho, por favor. Beto, mude a música para mim. O texto que eu li raramente é lido, e quando lido ele é quase que desprezado, porque poucas pessoas têm aptidão de enxergar nas entrelinhas uma revelação de Deus. Há uma revelação de Deus nesse texto aqui. Se eu conseguir trazer ela para você e plantar ela dentro do seu coração, eu não me responsabilizo a forma que você vai sair pela porta da igreja. Vão te chamar de louco, maluco, desequilibrado, vão achar que você está de salto alto, vão achar que você não é mais da terra, que você é um ET, né? E de fato o ET é um extraterrestre, né? Se você não é da terra, você é um extraterrestre. Alguns vão sair daqui dizendo assim: eu não sou mais dessa terra, eu estou aqui somente de passagem. Alguém está aqui somente de passagem? Tudo por conta da revelação desse texto. Roberto, só um pouquinho mais baixinho o seu teclado, está muito alto para mim. Capítulo 21 do Evangelho de João. Jesus está ressuscitado. Jesus se reúne com seus discípulos, e no meio das suas palavras ele acaba dando um puxão de orelha em Pedro. Havia desde sempre uma intriga entre os discípulos. Filhos geralmente têm ciúmes um do outro, ou dos irmãos. Amam o pai, mas quando estão ali querendo ocupar um espaçozinho no coração, sempre houve e sempre haverá uma dissensão familiar. Não que leve ao cume do ódio, como aconteceu com Caim e Abel, mas toda a família tem isso. Jesus teve centenas de discípulos quando caminhou por aqui. Nós erramos quando falamos que Jesus teve 12. Ele teve centenas. Somente no livro de Lucas, do Evangelho de Lucas, no capítulo 10, Jesus vai enviar uma comitiva de 70 discípulos. Quantos discípulos? Então isso prova que ele não tinha 12. Aprove a ele separar do meio dos centenas que estavam com ele 12, porque esses 12 conseguiram vencer. Imagine que andar ao lado de Jesus era como você entrar em uma faculdade, e depois de 3 anos eles estavam preparados, ou seja, cumpriram e se formaram com louvor. Das centenas, Jesus escolheu 12, porque esses 12 foram aqueles que ficaram mais perto dele. Então Jesus deu a eles um upgrade. Deixaram de ser discípulos para se tornarem apóstolos. A palavra discípulo significa aluno, porque Jesus era o grande rabi da Galileia, o grande Raboni, autoestima bem alta. Pergunte por quê. Imagine você ser selecionado no meio de centenas. Eles já se tornaram homens especiais. Quem concorda comigo? Pouca gente. Vou perguntar de novo. Quem concorda que aqueles 12 eram especiais? Se você caminhasse ao lado de Jesus naqueles dias, e no final da prova final, Jesus falando assim: eu vou escolher só 12 aqui entre vocês para serem aqueles que vão caminhar ao meu lado e serem especiais. Quem gostaria de estar entre os 12? Eu também gostaria. Pergunta: qual dos 12 você queria ser? Ninguém vai querer ser Judas, né? Mas Judas foi escolhido. Eu acho que eu sou o único pastor do mundo que prego defendendo Judas. Como assim, pastor? Defendo Judas. Mas Judas traiu Jesus? Sim, ele traiu. Já estudou o motivo pelo qual Judas traiu Jesus ou não? Já teve a capacidade de meditar, parar, ler o texto e tentar entender a mente de Judas? Por que eu digo isso? Porque nem Jesus o desprezou no seu pior momento. Havia nele alguma coisa extraordinária. Judas é aquele discípulo que caminhou ao lado de Jesus e se decepcionou com o professor. No meio da caminhada ele teve uma decepção. Pergunte qual? Ele achava que o professor dele fosse um revolucionário. Ele achava que Jesus de Nazaré se levantou para se insurgir contra Roma, porque o Império Romano, ele domesticava, aprisionava e escravizava o povo hebreu. Imagine você ser escravo na sua própria terra. Imagine você, de todos os seus ganhos, ter que dar 90% para Roma. Você viver às mínguas, passando fome, porque o Império Romano, com seu exército mais cruel da história, estaria ali na porta da sua casa, na sua venda, cobrando um tributo exagerado. Então todos os judeus que nunca nasceram para ser escravos, mas havia sobre eles a estigma da escravidão desde o Velho Egito, eles não suportavam aquilo. E Judas, chamado de Judas o Iscariotes, Iscariotes não é sobrenome, Iscariotes eram as pessoas nascidas na terra de Caríades, e a terra de Caríades era a terra dos judeus bravos, dos judeus intelectuais.
dos judeus que não aceitavam o império de Roma. Todos os homens de Caríades eram homens preparados para a guerra e prontos para ir às vias de fato. Eram de extrema direita, estavam prontos para morrer ou matar pelo seu reino. Quando Judas, passando por um caminho, ouviu Jesus pregar, e Jesus dizendo assim: é chegado o reino de Deus na terra, Judas disse: achei o homem, achei o meu líder. E ele caminhou ao lado de Jesus. Quando ele viu Jesus fazer sinais e prodígios, ele disse: achei um líder que é mágico. Quando ele viu Jesus enfrentar as multidões, sair no meio da multidão sem ninguém notar, Judas disse: achei o meu líder. Estava indo tudo muito bem, até que um belo dia Judas começa a prestar atenção na pregação de Jesus, e Jesus começa a dizer assim: o meu reino não é desse mundo. Acendeu uma luzinha vermelha. Quando alguém questionou: o senhor não vai encarar? Ele disse: não, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Judas começou a perceber que Jesus não era quem ele pensava que era. Quando Pedro foi questionar Jesus sobre a morte dele, e ele ouviu Jesus dizer assim: para trás de mim, Satanás, Judas pensou que Jesus era um fanático religioso e disse: eu perdi minha vida toda aqui andando ao lado dele, eu vou dar um jeito de receber os 3 anos que eu fiquei sem trabalhar. E começou a roubar as ofertas, porque ele não viu Jesus como Deus. Ele se decepcionou com Jesus. Ele esperava algo de Jesus, e esse algo que ele esperava não veio. E por isso, somente por isso, ele traiu Jesus. Quando ele vendeu Jesus, ele não vendeu Jesus acreditando que Jesus ia morrer. Ele viu Jesus se safar de tantas situações escabrosas. Ele viu Jesus andar em cima das águas, quebrar a lei da gravidade. Ele ouviu falar que Jesus um dia flutuou no ar, recebendo Moisés e Elias de um outro mundo. Ele vendeu Jesus e não acreditava que Jesus se entregaria. Quando ele vende Jesus e ele vê as pessoas colocando grilhões nos pés, nas mãos de Jesus, ele vê Jesus ser esbofeteado e cuspido, dá uma angústia nele, que ele vai até os homens, ele quer devolver o dinheiro, e os homens dizem: agora está feito. Judas só não se arrependeu, ele teve remorso. Então ele foi ao alto de uma árvore, se pendurou, se matou. Era gordo, tão pesado que quando ele se jogou de cima da árvore com o seu pescoço pendurado por uma corda, o corpo dele bateu contra uma pedra e abriu o seu ventre, e as suas vísceras caíram para o chão. Mas não sem antes de dar um beijo em Jesus e Jesus segurá-lo e dizer: amigo, o que tem que fazer faz rápido. Jesus não usou de sarcasmo. Jesus não estava tirando uma com a cara dele. Jesus não estava sendo falso. Jesus sabia que Judas ia trair, e mesmo assim Jesus segurou e deu uma letra para ele, dizendo assim: amigo. Olha o que Jesus está falando: eu sei o que você está fazendo, eu sei o que você vai fazer, e nada disso atrapalha o nosso nível de intimidade. Você continua sendo meu amigo. Só que Judas não entendeu. E se eu perguntasse aqui, quem já se decepcionou com Jesus uma vez? Nós iríamos encontrar um monte de Judas aqui dentro. E nem por isso você está fora da casa do Senhor. Então havia nele um brilho, por isso Jesus escolheu 12. Só que não bastava estar ao lado dele. Teve alguns, como eu disse, a briga de irmãos. Teve 3 que conseguiram encontrar um caminho mais rápido para chegar ao coração de Jesus. Esses não se contentaram em ser especiais. Eles queriam algo a mais. Esses queriam ser diferentes. Esses queriam aprender o que os outros não aprenderam. E esses 3 conseguiram encontrar um caminho para chegar ao coração de Jesus. Tanto que esses 3 nós conhecemos de cor e salteado. Quando falamos o nome de um, lembramos dos outros 2. Veja só, no meio de centenas, Jesus escolheu 12. São homens especiais, são os pilares da nossa fé. A nossa fé é uma fé apostólica. Por isso nós somos apostólicos também, porque a nossa fé está fundamentada na fé dos apóstolos. Só que mesmo sendo homens tão especiais, tente lembrar aí agora o nome dos 12. Vai, faz um exercício mental. Vai falando com a sua boca sem ninguém ouvir, só para eu ler os seus lábios. Vai. O nome dos 12 eram especiais. São os homens que deram início da nossa fé. Isaías não. Isaías era profeta. Estou lendo aqui nos lábios. Malaquias também não. Por que a gente não consegue lembrar o nome de todos? Então aqui na Bíblia nós compreendemos que não basta ser especial, tem um lugar mais próximo. Alguém já começou a entender. Vou falar de novo.
não basta ser especial. Ser especial já é muito lindo, é interessante demais. Andar ao lado dele, estar ao lado dele, acordar ao lado dele, dormir ao lado dele, aprender ao lado dele, receber unção para fazer prodígio, é muito bom. Mas existe um caminho da proximidade, que eu chamo de caminho da intimidade. Ele teve 12, dos 12 ele escolheu 3. E o trio Parada Dura tem nome: Pedro. Olha aí, qual é o nome do trio Parada Dura? 1, 2, 3. A cotovela e o sermão, diga: por que desses você lembra? Por que desses a gente não esquece? Por que, José? Nós não esquecemos esses porque esses são aqueles mais atrevidos. Deixa eu dizer uma coisa: Deus ama gente atrevida. Vou falar de novo. Deus suporta os tímidos, os fleumáticos. Deus suporta esse crente que está aí do seu lado, que até a paz do Senhor, ele fala assim para você: Nhô. Tudo que a criatura fala é no diminutivo. Já percebeu, não? Você mora onde? Numa casinha. Aonde? Naquele bairrinho ali. Sério, esse carro é seu? Esse carrinho é. Se congrega onde? Naquela igrejinha daquele pastorzinho. A pessoa, ela se auto-sabota, porque ela não consegue enxergar quem ela é. Ela está entre nós, mas ela acha que só por estar aqui já está bom. Não está bom porcaria nenhuma. Não, pastor, eu fui chamado para ser membro de banco. Vou repetir uma frase que eu falava lá no início, quando as igrejas não tinham cadeiras bonitas assim: membro de banco é verniz, prego, tinta e madeira. Eu não prego aqui para pessoas inanimadas. Eu não prego para defuntos. Eu não prego para pessoas que se auto-sabotam. Eu prego aqui para um corpo místico de Jesus Cristo de Nazaré. Eu prego aqui para homens e mulheres que são imagem e semelhança de Deus. E se acreditarem no que eu estou pregando, não vão sair andando daqui, vão sair voando de verdade. E se alguém crê nisso, só mais um grito para aquecer o coração. Então eu já descobri o segundo grupo que caminha ao lado de Jesus. Eu disse que o primeiro são os especiais. O segundo grupo, pergunte: quem são, pastor? São aqueles que são amigos. Porque melhor do que ser só um especial é ser amigo. Quando Jesus ia para fazer ia receber uma manifestação, ou ia fazer algo extraordinário, algo que a mente humana não compreendia, Jesus não levava os 12, ele levava só 3. Quer ver? Jesus entra na casa de Jairo. Há um velório acontecendo. Jairo ficou tanto tempo esperando Jesus terminar a pregação dele, que quando deu a oportunidade de falar, alguém disse assim: não atormente o mestre, porque sua filha já morreu, já tem um velório em casa. Quando Jesus percebeu a movimentação, ele perguntou o que era. Jairo disse, Jesus disse: fique tranquilo que eu vou com você para sua casa. Alguém disse: mas a menina já morreu. Jesus disse: eu estou indo lá. E foi Jesus, Jairo, a patota de Jairo e os 12 com ele. Quando Jesus chegou na casa, uma coisa é você ir no velório de um adulto, uma coisa é você ir no velório de uma pessoa idosa, outra coisa é ir no velório de uma criança. O choque, o trauma, a dor, a angústia é tão violenta que ninguém deveria ver, porque não é o curso natural da vida. O curso natural da vida é nascer, crescer, viver e morrer. Quando uma criança é morta, ou quando acontece uma enfermidade, isso destrói a vida de todos que estão ao seu redor. Quando Jesus chega na casa lá, ele diz: onde é que está a menina? Colocaram ela ali no quarto. Jesus vai para a porta do quarto, ele abre a porta e diz assim: Jairo, você e sua mulher entrem aqui, porque vocês dois querem a menina viva. O restante que veio para o velório não viu a hora do velório acabar, porque muitas pessoas vão só por educação. Então ele disse: os que vieram só por educação pode voltar para casa. E eu quero comigo aqui os meus. Cadê os meus? Lá vem os 12. Não todos. Eu só quero aqui comigo quem acredita em coisa de maluco. Eu quero aqui amigos que não vão me julgar. Eu quero aqui amigos que vão estar comigo até debaixo d'água. Porque o verdadeiro amigo é assim: ele vê o amigo dele apanhando, ele entra na briga para depois perguntar por que estava acontecendo a briga. Amigo é amigo, sim ou não? Então eu só quero meus amigos aqui dentro. Aí Jesus fala: quem é? Alguém pergunta: quem é? Ele falou: Pedro. Qual o nome deles? E os 3 entram dentro do quarto. Jesus tranca a porta. Os 9 ficam do lado de fora. Por que os outros não puderam entrar ali?
Quando Jesus vai receber a presença de Moisés e Elias no alto do monte da transfiguração, do monte Tabor, Jesus já tem os 12. Mas quando ele recebe a ordem que é para subir o alto da montanha, ele olha para os 12 e diz assim: olha, recebi uma ordem para ir para o alto da montanha. Os 12 já estão preparando, dizem, só vai subir comigo 3. Qual o nome do trio? Por quê? Eles vão chegar no alto da montanha e vão ver algo que os homens naturais jamais compreenderiam. Eles veem o corpo de Jesus brilhar como o sol, eles veem Jesus flutuar no ar, eles veem o céu aberto, eles veem Moisés e Elias descer. Eles escutam uma voz do céu, uma voz muito suave, que diz assim: eis aí o meu filho, a ele ouvi. É isso. Quando termina aquela visão toda, ao invés de eles estarem apavorados, olha o que Pedro diz: Senhor, podemos fazer uma tenda aqui, uma para Moisés, uma para Elias, uma para o Senhor e uma para nós? E Jesus pergunta por quê? Ele diz: porque bom é estarmos aqui. Por que ele não levou os outros? Porque os outros, embora fossem especiais, não estavam preparados para ver aquele milagre. É por isso que nossos cultos têm discrepância. Todos são crentes, todos batizados nas águas, todos têm carteirinha de membro, mas nem todos entram no clima do culto, já percebeu? Aí as pessoas vão colocar a culpa no seu temperamento. Não, eu sou assim, não, eu sou assada, não, eu fui criado. Não tem nada a ver com temperamento, tem a ver com necessidade e entrega. Tem a ver com nível de intimidade. É isso, tem a ver com nível de intimidade. Então não basta ser especial, porque eu estou pregando só para especiais aqui nessa noite. Todos os que estão me ouvindo aqui são especiais. Quem não é especial não veio para cá ficar em casa nem sei se ainda tem a Juma Marruá. Ainda tem a Juma? Acabou? Sério? A senhora acompanhou até o fim, né? Mas se estivesse passando, estava lá assistindo a Juma. Esse culto aqui não é para quem quer ver onça, é só para quem quer ouvir o rugido. Que ruja o leão, para que a terra estremeça. Então, existem níveis de contato. Uns são especiais, esses 3 se tornaram amigos. Mas tem um no meio dos 3 que resolveu ir além da especialidade, além da amizade. Teve um que alcançou o coração dele. Teve um que criou um nível de intimidade, de relacionamento com Jesus tão fantástico, que inclusive quando Jesus ressuscita, a Bíblia Sagrada diz assim: e foram as mulheres, foi Pedro, e com Pedro foi aquele discípulo a quem Jesus não ouvia. Mas ele não amava a todos? Sim ou não? Mas por que a Bíblia destaca aquele discípulo a quem Jesus amava? Havia um que havia conquistado o coração dele de uma maneira diferente, extraordinária. Para conseguir esse nível de intimidade, essa criatura colocou em risco o seu próprio nome, colocou em risco a sua existência, na verdade, colocou em risco a sua reputação. Pergunte por quê? Um dia Jesus está sentado com os discípulos lá perto de uma fogueira. Os 9 estão aqui, os 3 estão aqui mais perto, né? Os mais perto são os mais amigos, Pedro, Tiago e João. João falou: não, eu quero ir além. Jesus está ali comendo peixe, conversando. João foi e encostou nele. Quando João encosta em Jesus, eu imagino todo mundo olhando para ele, falando: que esquisito. Daqui a pouco João coloca a cabeça no ombro de Jesus, e Jesus não diz nada. João desce a cabeça do ombro e põe a cabeça no peito de Jesus. Quando ele coloca a cabeça no peito de Jesus, ao invés de Jesus expulsar ele, Jesus é obrigado a abraçar ele. E João passava noites com a cabeça no peito de Jesus. Por que o senhor diz que isso é escandaloso? Porque se hoje, imagina você terminar o culto, olhar ali fora, eu e o pastor João, um deitado no peito do outro. Nós somos capa de jornal em Goiânia. É sério, nós vamos parar no Fuxico Gospel. Por quê? Porque se hoje, numa sociedade tida como progressista, isso ainda causa perplexidade, imagine há 2000 anos atrás, numa sociedade onde esse tipo de relacionamento entre homens, a punição era a morte. João arriscou a reputação, João arriscou a vida, João arriscou tudo, porque ele queria algo. Ele queria algo que os outros ainda não tinham. Ele sabia que ainda tinha um segredo com Jesus.
E esse segredo só podia ser recebido se ele colocasse a cabeça no peito de Jesus. Se você ler o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, você vai ver o escritor dizer assim, o escritor é Lucas, o mais intelectual de todos. Pedro e os seus eram homens sem letra, eram homens despreparados, não tinham cultura. Eles não tinham o quê? Não tinham cultura e nem letra. Então me explique como é que um homem que não tem cultura e não tem letra começa o seu evangelho dizendo assim: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e tudo que foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Me diga, como é que um homem que não tem cultura vai escrever assim? Porque são três aqueles que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. Como é que um homem sem experiência, sem cultura, sem nada, resolve escrever assim? Filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, saibam que vocês têm um advogado para com o Pai. O seu nome é Jesus Cristo, o justo. Como é que um homem sem cultura e sem letra escreve o Apocalipse? Quando João alcançou o coração de Jesus, ele recebeu dons. Quanto mais próximo de Jesus, mais parecido com ele você fica. Vou falar de novo. Quanto mais próximo de Jesus, quanto mais íntimo de Jesus, quanto mais você renuncia à sua própria existência e se aproxima dele, mais coisas extraordinárias ele vai te dar. Vou te dar um exemplo prático. Dá para acreditar que você está ouvindo nessa noite um ex-cortador de cana de açúcar, um ex-apanhador de laranja, algodão e café, um ex-engraxate? Dá para acreditar que essa igreja linda aqui está sendo dirigida por um ex-pedreiro? As pessoas param para ouvir o João, param para ouvir: de onde é que veio isso? Não veio da terra, isso veio do céu. Detalhe, todos os que estão aqui conhecem o mesmo caminho, todos sabem como receber: pedir e dar-se-vos-á, bater e abrir-se-vos-á. Aquele que espera recebe, aquele que pede recebe. Se todos conhecem o caminho, por que só alguns recebem? Pergunte a mim por quê, pastor? Porque alguns estão felizes em ser especiais, mas tem gente que quer mais. Tem gente que não quer ficar só no átrio, ela quer entrar no lugar santo. E tem uns que o lugar santo para ele também não está bom, ele quer o santo dos santos. Mas quanto mais próximo de Deus, mais arriscada é a sua vida, mais próximo da morte você está, mais próximo de pessoas ruins que vão querer roubar o que você tem, você vai estar. Porque as pessoas naturais não compreendem as coisas do Espírito de Deus, porque as coisas do Espírito de Deus se discernem espiritualmente. Pastor, mas aqui não tem, só se essa igreja foi especial, porque a igreja de Paulo lá na cidade de Corinto tinha o homem espiritual, o homem carnal e o homem natural. O homem natural não compreende as coisas de Deus. É possível estar aqui e ser uma pessoa natural. É possível que você esteja na igreja não convertido, mas apenas convicto de que aqui é um bom lugar. É possível que alguns de vocês foram atraídos à igreja apenas pela filosofia do evangelho. Afinal de contas, principalmente agora, é moda ser crente. Eu nunca vi em Brasília tanto jurista ser crente como na época em que o presidente disse que ele indicaria para o Supremo Tribunal Federal um evangélico, um terrivelmente evangélico. Surgiu crente de tudo quanto é lado. E olha que eu estava em Brasília já há 8 anos, conhecia a maioria deles, não sabia que eles eram crentes, porque tinham vergonha de falar. Mas de repente agora a igreja está em evidência, agora a igreja tem força política, agora tem um evangélico, aí todo mundo se destaca, ou todo mundo resolve sair de dentro do seu armário espiritual. Pois bem, queridos, não basta estar aqui, não basta ter o nome escrito no livro da vida, basta para a salvação. Se o seu intuito é apenas ser salvo, você já está no lugar certo, não precisa fazer mais nada.
Apenas creia no Senhor Jesus como seu Salvador, leve uma vida de santidade. Se pecar, peça perdão. Se cair, levante. Venha ao culto uma vez por mês para participar da Santa Ceia. Seja fiel no dízimo e vá tocar a sua vida, porque você já é especial. Mas se você quer mais, se você é um daqueles crentes que não aceitam o caos que o mundo está vivendo, se você acredita que não é a sua história passada que vai ditar o seu futuro, se você acredita que há um Deus sobrenatural que fez um nanico matar um gigante, se você acredita que há um Deus no céu que fez o relógio do sol de Acais girar ao contrário, se você acredita que na ausência de profeta ele faz um jumento falar, se você acredita que uma virgem pode ser mãe de um filho, se você acredita que um sopro pode abrir um mar para o povo passar, se você acredita que um anjo pode destruir um exército de 185 mil soldados numa noite, se você acredita que mortos podem sair da tumba, se você acredita que o osso de um profeta pode ressuscitar um morto, se você acredita em coisas sobrenaturais, então por favor não queira ser só especial, você precisa ser amigo dele, tem que ser amigo. João foi destacado. Aí Jesus ressuscita, está todo mundo ouvindo Jesus falar, e depois de uma boa conversa, olha o que Jesus diz. Alguém deve ter chamado a atenção, porque é Pedro que está conversando. Pedro é o discípulo que fala mais como da cobra. Pedro falou alguma coisa para Jesus que Jesus deu uma chateada nele. Pedro deve ter falado alguma coisa de João. Jesus olhou para ele e disse assim: que importa que ele viva para me ver voltar no meu reino e na minha glória. Vou falar de novo. Que importa que eu viva, ou que ele viva, melhor dizendo, para que me veja voltar aqui no meu reino e na minha glória. Aí o texto está dizendo assim: e acreditavam que esse discípulo não morreria. Mas não era isso que Jesus estava falando. O próprio escritor termina dizendo: Jesus estava dizendo que essa pessoa não morreria até ver Jesus voltar. E quem está contando a história é João. João diz: e esse que vos escreve é de quem o texto fala. Jesus olhou para João e disse assim: você vai viver para me ver voltar aqui no meu reino e na minha glória. Jesus fez uma promessa. Diga comigo: promessa. Não ouvi direito? Acotovele alguém do seu lado, mas com aquela vontade. Tem gente que nem para levantar o cotovelo presta. A cotovela com vontade. Diga assim: você tem uma promessa feita por Deus. Diga: é daquele jeito a promessa? Então reage. Porque se ele fez uma promessa a você, olha o que vai acontecer com você. Todos os que têm uma promessa poderosa de Deus estão imortalizados até a promessa se cumprir. Pastor, desenho. A morte não pode te tocar, o Covid não pode te levar, a AIDS não pode te matar, o câncer não pode te matar, uma doença dessas cabeludas não pode te matar. Se o diabo pensou que colocando uma enfermidade em você, por causa de uma brecha aberta na sua armadura, ele te mataria, ele está errado, porque você recebeu uma promessa. E quem fez a promessa não foi homens, porque homem promete sentado e não sustenta de pé. Agora aquele que fez uma promessa para você, diz a Bíblia sobre ele: não sou homem para mentir, não sou filho do homem para me arrepender das coisas que eu falo. Eu vou falar de novo. Aquele que fez uma promessa para você me trouxe aqui só para te dizer: se eu fiz a promessa, passa o céu, passa a terra, mas as minhas palavras não podem passar jamais. Alguém entendeu isso? Quem tem uma promessa de Deus ainda na vida? Então por favor, se ajeite nessa poltrona, murche a barriga, estufe o peito, levante a mão direita para o céu, chacoalhe ela, coloque no ombro de quem está do seu lado e agarra a criatura para mim com vontade. Isso, agarrou? Agora chacoalhe ela até ela ficar irritada. Não, mas é para irritar a criatura. Chacoalhe ele aí para mim, chacoalhe o Zé aqui para mim. Isso, alguém põe a mão no ombro dele. Isso, chacoalhe, diga: Deus te trouxe aqui só para isso. Sacode a pessoa, sacode.
Diga: para isso, Deus te trouxe aqui para sacudir a sua memória, para sacudir as promessas, para sacudir o seu ministério, para sacudir essa igreja, para sacudir Goiânia. Deus te trouxe aqui para te dar um sacode nessa noite. E a palavra de Deus para você hoje, porque todas as pessoas te julgam, é essa: que importa que ele viva. Mas isso, que importa que ela viva. Mas caiu, tombou, se jogou, foi jogada, que importa que ela ou ele vivam. Porque Deus, quando fez a promessa, já enxergou o seu futuro. Ou será que existe a possibilidade mesmo de um dia Deus abrir a janela do céu, olhar você fazendo uma coisa feia e ele botar a mão na cabeça e gritar: ai meu eu? Só ouvi uma gargalhada, só uma irmã entendeu. Vou falar de novo. Será que existe a possibilidade de Deus ser pego de surpresa? Porque quando a gente se surpreende, a gente diz assim: meu Deus, né? Só que como não tem outro Deus, ele não pode falar ai meu Deus, então ele diz ai meu eu. Para entender, o pastor tem que ser inteligente aqui. Será que existe a possibilidade de Deus ter errado? Sim ou não, igreja? Não. Quando Deus chamou Jim Swaggart, o maior pregador da década de 80, um homem que tinha programas em mais de 200 países do mundo, programas de TV, um homem que juntava pessoas. Eu me lembro quando ele veio em São Paulo, saiu na Folha de São Paulo: nem o Corinthians enche, mas ele encheu o estádio. Jim Swaggart. Eu vivi para ver Jim Swaggart no programa do Fantástico, parar diante de uma multidão, diante do mundo, e dizer assim: eu caí em pecado e peço perdão. E vi a igreja repudiá-lo. Eu vi gente se desviar. Eu vi ministérios nunca mais convidá-lo. Será que Deus errou quando chamou ele? Alguém me responda sim ou não. Quando Deus chamou ele, Deus não sabia que ele ia cair? Sabia? Sério? Então Deus é burro? Não. Ué, você está na rua, vê uma pessoa, sente vontade de colocá-la dentro da sua casa. Aí vem o dom da revelação: essa pessoa vai estuprar a sua filha, essa pessoa vai violentar a sua esposa, vai roubar você. Você coloca essa pessoa dentro da sua casa mesmo assim? Não. E por que Deus fez? Por que mesmo sabendo, João, o futuro, Deus ainda chamou Jim Swaggart? Existem coisas que nós nunca vamos entender, porque nós tentamos medir tudo com a nossa régua. Deus não é como nós. A Bíblia diz que as loucuras dele é mais sábia do que a maior sabedoria humana. Nós enxergamos um palmo à frente do nariz, Deus enxerga a eternidade. Deus é um investidor. Deixa eu usar a linguagem moderna. Deus é um investidor, e muito maior e melhor do que aqueles de Wall Street, lá em Nova York, na pequenina ilha de Manhattan. Porque lá tem alguns especuladores da bolsa de valores que eles pegam uma empresa e eles sabem que a empresa está quebrada, e eles investem na empresa. Aí os estudos científicos nessa área contábil vão dizer: existem 3 tipos de investimento: a curto, a médio e a longo prazo. O investimento mais perigoso, só também o que dá mais lucro, é o investimento a longo prazo. Só que para você investir a longo prazo, você tem que ter uma bolinha mágica, ou a percepção, ou confiar demais. Os homens de Wall Street não têm bola mágica, eles têm confiança, eles acreditam na expertise deles. Eles olham uma empresa que hoje não vale nada, amanhã não vai valer nada, daqui 2 anos, mas daqui a 10 anos ela pode dar um boom, porque eles enxergam o futuro. Se homens investem em coisas que estão quebradas e caídas, vou deixar sua mente trabalhar. Se homens investem em coisas que não valem nada hoje, acreditando que no futuro vão dar um lucro, me diga se Deus não vê o futuro. Deus não errou quando investiu em você. Deus não errou quando Ele apostou em você. Ele te trouxe hoje aqui só para te dizer: há um elo entre eu e você. Eu vi algo em você que ninguém viu, nem você mesmo viu. Só que eu não posso ficar obrigando você a fazer as coisas. Você tem que ter o tato, tem que ter o feeling, você tem que acreditar em si mesmo. Se você não acreditar em você mesmo, quem vai acreditar?
Vou falar de novo. Se você manter seres humanos que precisam da aceitação de todo mundo para sobreviver, que para colocar uma porcaria de uma foto lá no Instagram tem que tirar 68 mil fotos, passar 53 mil filtros para escolher uma boa e colocar lá naquela porcaria de Instagram uma foto que não representa você, você é um derrotado já, porque você se preocupa com aquilo que as pessoas vão falar de você. As pessoas que falam de você não pagam a sua conta. As pessoas que falam de você não morreram na cruz do Calvário por você. As pessoas que falaram não para você não enxergam bolhufas de futuro. Geralmente são pessoas derrotadas, que perceberam que você vai ser vitorioso, mas eles querem entulhar a sua fonte para que você não cresça. Mas Deus te ama tanto que Ele me trouxe aqui nesta noite dizendo: você é especial, mas eu quero você sendo meu amigo. Eu quero você sendo íntimo meu, porque pessoas íntimas recebem confidências. Vou falar de novo. Somente pessoas íntimas recebem confidências. Quer ver a maior confidência da Bíblia? Vem comigo para o jardim do Getsemane. Beto, me dê aquela música. Sobe comigo no alto do Getsemane. Você acabou de participar de uma grande ceia. Foi a ceia mais terrível, porque não teve festa. Cantaram um hino, mas o hino foi em dó menor, foi triste. Aquele que deveria ser o centro da festa está sorumbático. E pela primeira vez ele diz assim: vocês podem orar comigo? Ele sempre sobe a montanha sozinho para orar. Nesse dia ele quer que todo mundo vá com ele. É estranho. Quando chega no alto da montanha, ele olha para trás: cadê todo mundo? Mas ele vê que os 3 amigos estão ali. E a Bíblia diz que ele chama os 3 amigos. Qual é o nome deles? Ele abraça os 3 e diz assim: a minha alma está angustiada até a morte. E o A no texto ele é craseado, significa a minha alma está triste para morrer. Imagine você estar diante do seu super-homem, que você viu ele voar, você viu ele fazer coisas extraordinárias, e ele diz assim: encontrar uma criptonita capaz de me destruir. Imagine como essa mensagem chegou no ouvido dos 3 amigos íntimos. Foi uma confidência. Jesus jamais falaria isso para os outros. Ele falou para o amigo porque o amigo não questiona. Posso te dar um conselho de sobrevida? Quando vierem com perseguição, calúnias e falarem mal de você, para o amigo você não precisa dar explicações. Para o inimigo não adianta dar explicações, porque o inimigo ele não quer saber a verdade, ele quer te destruir. Então não perca tempo com derrotados. E com um amigo você pode ter certeza, não precisa explicar. Lembra que eu disse no início? Ele briga por você para depois perguntar: por que eu estava brigando? Porque ele é seu amigo. Quer ter vida? Quer ser uma pessoa gigante? Peça para Jesus tirar de você esse espírito de piolho. Eita, que agora eu fui lá atrás. Espírito do quê? Pode perguntar: que espírito é esse, pastor? Piolho é aquele bichinho que anda pela cabeça dos outros. Enquanto você andar pela cabeça dos outros, você não vai respirar, não vai crescer, não vai para lugar nenhum. Mas a hora que você olhar para o espelho e ter uma conversa com aquela criatura que está do outro lado: ei, você que corre atrás de profecia, deixa eu dizer uma coisa: você está tão perdido, porque você tem dentro da sua casa o maior profeta da sua vida. Não, pastor, na minha casa não tem. Eu vou te provar. Quer encontrar o maior profeta da sua vida dentro de casa? Chegando em casa, vai para frente do espelho, você vai encontrar ele do outro lado. É aquele profeta que vai definir o seu futuro. Se aquele profeta falar você vai ser alguém, você vai ser alguém. Se ele falar você não vai ser ninguém, você não vai ser ninguém. Se você não acreditar que Deus te chamou para uma obra, se você não acreditar que Deus não te chamou porque Ele tinha pena, dó de você, não, Deus te chamou porque você era a nata da sociedade de Goiânia. Mas você não entendeu, eu vou falar de novo. Deus não trouxe o lixo para cá, Deus trouxe a nata da sociedade. A nata que lá fora foi desprezada, que lá fora foi humilhada, que lá fora foi pisoteada, mas aqui dentro entrou para ser valorizada, entrou para receber uma unção. Sabe o que é unção? É aquilo que vem do céu, é uma consagração específica. Acredite você que enquanto eu prego aqui, Deus não vê uma reunião congregacional, só eu vejo isso. Para Deus só tem 2 tronos aqui, um é o dele e o outro é o seu. Pastor, eu estou em um trono? Sim, porque você é filho dele. Filho de rei é príncipe, filha de rei é princesa. Para Deus só tem você e ele aqui nesse culto, e ele está olhando para você e você olhando para ele. Por que ele não fala? Porque
Porque Deus não age, Ele reage. Porque se Deus for agir como Ele quer, Ele vai acabar acabando com o seu livre-arbítrio. Porque a vontade dEle é tirar você da dor, do sofrimento, de tudo mais. Mas Ele não pode fazer isso, a não ser que você peça, a não ser que você dê a Ele o direito, a não ser que você se aproxime dEle. Pastor, Deus não fala comigo, você também não fala com Ele. Pastor, Deus não me dá nada, também você não dá nada para Ele. É reciprocidade. Entrar aqui dentro e ficar chorando as pitangas não te leva a lugar nenhum. Entrar dentro da igreja e não entrar no culto é pior ainda. Como assim, pastor? Todos entraram na igreja, mas meia dúzia só entrou no culto até agora. Porque o culto não é em Goiânia, a igreja está em Goiânia, mas o culto ele vai se alavancando e nós vamos subindo. Uns têm salmos, outros têm testemunhos, e aí vocês chegam às regiões celestiais. É nas regiões celestiais que os milagres acontecem. Está entendendo isso? Não basta vir para o culto e ficar me olhando com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. Achou que o velho pregador não ia falar, né? Não adianta vir para cá e ficar me olhando com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu num dia de enchente. Não adianta vir para um culto de festa e ficar aí o culto inteiro numa reunião pentecostal com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro, esse queixo de concreto. Reage! Pegue esta pérola. Eu corri o mundo, mais de 100 países, mais de 90 países do mundo, quase 100 países. O Brasil, mais de 4.000 municípios. Poucas pessoas conseguiram fazer o que eu fiz numa vida. E não é porque eu quis não, foi Deus que foi me empurrando. Eu tenho experiência. Eu nunca encontrei alguém, por mais espiritual que fosse, que chegou em mim e disse assim: eu mergulhei até o fundo do rio do avivamento. Não encontrei alguém ainda que tivesse tanto fôlego. Conheci homens e mulheres que mergulharam, foram em profundidades que nenhum de nós jamais imaginou, mas nenhum deles disse assim: olha, eu toquei o fundo. Pergunte para mim, o que o senhor está falando, pastor? Eu estou dizendo que existem coisas que Deus ainda não revelou a ninguém, porque não teve ninguém com coragem de ir até lá. Está entendendo isso ou não? Vou falar de novo. Eu viajei o mundo, conheci homens e mulheres profundos. Eu estava hoje em casa falando com uma profeta, o Renato está ali. Eu falei: Renato, você acredita em profecia? Dentro da casa dele, você acredita? Vem vir aqui. Quando ele leu o texto, ele tomou um susto. Falei: como isso? Eu estava sentado, tinha acabado de tomar banho, passei um remédio no corpo, não podia colocar a camisa, fiquei sentado. E eu mostrei para ele, uma irmã mora nos Estados Unidos, ela dizendo assim: você está sem camisa, sentado num sofá, na casa de um apartamento de um amigo seu. Foi ou não foi, Renato? Ele falou: que isso, pastor? Eu disse: ainda tem. Sabe qual é o nosso problema? Transformamos os nossos cultos em reuniões sociais. Entramos nas nossas igrejas em busca de uma palavra de autoajuda. Esquecemos que aqui não é lugar de autoajuda, aqui é lugar de ajuda do alto. Existe um lugar certo para você ouvir uma palavra motivacional, mas aqui não é palavra motivacional que funciona. Aqui é a verdade do Evangelho. E a verdade do Evangelho está escrita aqui: aquele que pede, recebe; aquele que busca, acha; aquele que bate, a porta abre. Mas você vem para cá, fica com esse braço cruzado, só: ah, pastor, eu gosto do louvor, porque no louvor eu choro. Você chora no louvor, você chora em casa escutando o Gustavo Lima. Você é uma bagunça, sua alma é uma bagunça. Não, pastor, eu choro quando escuto David Leonardo. A senhora chora assistindo o filme do Titanic. Até hoje, assistiu 60 mil vezes. Principalmente aquela cena quando Leonardo DiCaprio vai afundando nas águas com aquela boquinha azul dizendo: adeus, Rose. Eu amo falar isso. Até hoje eu assisto esse filme e falo: por que ele não subiu em cima da madeira? Cabe a Rose, ele, o pai da Rose, a mãe da Rose. Mas ele só deixa a Rose. Ele quer. A senhora chora até hoje nisso. Não é meras emoções, não são apenas derramamento de lágrimas de crocodilo. Existe um reino que os nossos olhos ainda não viram, os nossos ouvidos não ouviram,
Existem coisas que ainda não subiram ao coração do homem, porque isso não é para qualquer um, é só para aqueles que amam. E amor implica em intimidade. Vou falar de novo. Paulo escreveu aos Coríntios, primeira carta dele, capítulo 2, versículo 9: aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Coloca no telão aí para mim, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Não é para qualquer um. Já está aqui? Está lá. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Amor implica em intimidade. Só tem intimidade quem ama. Está entendendo isso? Deus quer se envolver com você. Deus está cansado de caminhar ao seu lado. O que Ele quer, pastor? Ele quer caminhar dentro de você. Vou falar de novo. Deus não quer ser apenas o Deus conosco, Ele quer ser o Deus em nós. Já leram Isaías? E o seu nome será Emanuel, que significa Deus conosco. A tradução está errada. Por favor, vem cá, garotinho. Chega aqui, rapidão, você mesmo. Só tem você. Não, vem cá, eu te dou uma mão aqui. Nós somos jovens. Vem cá. Qual o seu nome? Augusto. Você é casado? Não. Graças a Deus. Fique aqui, você vai ficar comigo. Pega aqui na minha mão. Deus conosco seria isso aqui. Você vai para o trabalho, Deus vai com você. Você para, Deus para. Você dá meia volta, Deus dá meia volta. Você vai para a escola, Deus vai com você. Isso é Deus conosco. Mas a tradução de Emanuel não é Deus conosco. Primeiro que a palavra Emanuel não é um nome próprio, ela não existe na língua hebraica. Ao ser traduzido para a língua inglesa, são 3 palavrinhas separadas por 2 hífens: in, man, el. Immanuel. E aí a tradução do padre João Ferreira de Almeida, por ser português e amar a palavra Manuel, ele veio e traduziu como nome próprio, Emmanuel. Inclusive é um Emmanuel com 2 M's. Não existe Emmanuel com 2 M's. Então são 3 palavrinhas, Immanuel. A palavra in em inglês é dentro. A palavra man em inglês é homem. E a palavra El em inglês é o sufixo do nome do grande Deus de Israel, o grande El Shaddai, o grande Elohim. Então Immanuel não é Deus conosco. In, dentro. Man, homem. El, Deus. Seria Deus dentro do homem. Deus conosco é isso aqui. Vire aqui. Deus em nós é mais ou menos isso aqui. Uma salva de palmas pela vida dele. Deus, Ele está cansado de estar com você. Ele quer que você seja o corpo dele. Ele quer que você seja o veículo dele. Ele quer que você seja a casa dele. Nós cantamos tanto sobre a sua casa, e tem gente que acredita mesmo que é da igreja que ele está falando. Não, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. É bíblico. Deus não habita aqui dentro desse templo. Pergunte o que ele faz, pastor. Ele visita o templo. Pergunte quando? Quando a igreja entra dentro do templo. Quando você coloca o pé aqui dentro, Deus entra com você. Só que Ele está cansado de andar com você. Ele quer entrar dentro de você. Ele precisa dos seus olhos. Ele precisa da sua boca. Tem gente que diz que Deus não precisa da gente para nada. São ignorantes. São ignorantes porque não conhecem o mundo espiritual. Alguma vez você se perguntou por que o diabo, para entrar aqui nesse mundo, entrou no corpo de uma cobra? Pega aí, Zé Antônio. Alguma vez você já estudou isso? Não era mais fácil para o diabo, Aira, chegar lá diante de Eva em forma de um anjo de luz? Você acreditaria mais em um anjo ou em uma cobra? Responda. Num anjo? Por que o diabo não entrou no Éden em forma de um anjo de luz? Porque Paulo diz que ele pode se traduzir em forma de um anjo de luz. Por que ao invés de entrar no corpo de um anjo, ele entrou dentro do corpo de uma cobra? Pergunte para mim por quê.
Porque Deus estabeleceu leis. Existem 3 mundos paralelos. Existe o mundo de Deus, o mundo do diabo e o mundo do homem. 3 dimensões: a dimensão do Espírito de Deus, a dimensão do Espírito do mal e a dimensão do Espírito do homem. São 3 mundos paralelos que não se encontram, a não ser que algum daqueles que habita dentro desses mundos resolva tocar o outro. Mas para tocar o outro é preciso princípios. Não dá para ir no mundo de Deus com o corpo físico. Não dá para ir no mundo do diabo com o corpo físico. De igual forma, nem Deus nem o diabo podem entrar aqui nesse mundo legalmente falando. O diabo, para se manifestar a Eva, ele teve que quebrar uma lei. Ele é o maior de todos os advogados. Ele encontrou um princípio, porque matéria é dominado pela matéria, espírito é dominado pelo espírito. Como o reino do homem é um reino material, o diabo, para entrar aqui dentro, ele falou: só tem uma maneira de eu convencer o homem, é eu entrar no mundo da matéria com matéria. Então ele incorpora em uma cobra, porque a cobra é matéria, ela tem terra. Então ele encontrou uma maneira legal de falar com Eva. Deus poderia ter feito a mesma coisa, sim ou não? Mas Deus não quebra leis. Deus vai lá no Éden, chama os 4 personagens da história e diz assim: olha, Adão, como você pecou, vem a maldição. Você vai ter que trabalhar muito, vai comer do suor do seu rosto para poder sobreviver. Eva, você vai dar à luz sentindo muita dor a partir de hoje. Serpente, você vai comer do pó da terra, vai rastejar sobre o seu ventre. O diabo está saindo, volta aqui porque agora é com você. Aí Deus vai lá em Eva, abraça Eva e diz: da semente dela, da semente da mulher vai nascer e ele esmagará a sua cabeça. Tu lhe ferirás o calcanhar. Então o próprio Deus disse: eu vou chegar no mundo, mas não vou de qualquer jeito, porque eu não quebro leis. Foi preciso Deus tirar o homem do Éden, colocar o homem no mundo. Depois de Adão vir todos os patriarcas. Começamos com Abraão, de Abraão vem Isaac e Jacó, de Jacó vem as 12 tribos de Israel, das 12 tribos vem a tribo de Judá, da tribo de Judá vem Maria, de Maria vem Jesus. E aí Jesus nasce nesse mundo, da semente da mulher. Jesus nasce nesse mundo, e o dia que ele é batizado nas águas, a Bíblia diz que o céu se abre e o Espírito Santo desce sobre ele. O primeiro veículo de Deus na terra, o Espírito Santo desceu sobre Jesus. Então Jesus criou a sua igreja. Paulo vai dizer: vós sois templo do Espírito Santo. Nós somos o corpo de Cristo. Não é isso que nós pregamos? Para que Deus tem que ter um corpo? Pergunte para mim: para quê, pastor? Para ele ficar legal no mundo dos homens. Ele só pode operar aqui se ele tiver matéria. E como é que ele opera, pastor? Dentro de mim, dentro de você, dentro de você, dentro de você. Isso se você deixar, isso se você permitir, isso se você acreditar. Pastor, mas isso aí é possessão. É possessão mesmo, eu estou falando de possessão, não maligna, mas estou falando daquela possessão que vai te transformar em um outro homem. A Bíblia diz: e o Espírito de Deus veio sobre Saul, e Saul foi transformado em um outro homem. Nós temos 2 Pedros na Bíblia, um antes do batismo com o Espírito Santo e um depois do batismo com o Espírito Santo. Antes do batismo com o Espírito Santo, Pedro nega Jesus diante de 3 pessoas numa madrugada. Depois do batismo com o Espírito Santo, Pedro pula no meio de uma multidão, prega um evangelho e 3.000 almas se convertem. Depois prega de novo um segundo sermão e 5.000 almas se convertem. 2 pregações, ele tem 8.000 membros. O que aconteceu com esse Pedro? Deus saiu do céu e veio morar dentro dele. Se o Espírito Santo vier sobre você nesta noite, você vai sair por aquela porta diferente. As pessoas não vão te reconhecer em casa e nem quando você acordar amanhã de manhã. Você vai chegar no trabalho, as pessoas vão olhar e vão dizer: você viu um passarinho verde? Você está esquisito. Você vai dizer: não, foi uma pombinha de fogo mesmo. Foi o Espírito Santo que voou sobre o templo e me convenceu de que eu posso ser mais do que essa simples matéria. Deus quer te dar algo sobrenatural nesta noite. Ah, Jesus, por gentileza, olhe para suas mãos. O que você vê? Unhas, dedos, anéis, falanges, calos. A Bíblia diz que porão a mão sobre os enfermos e os... Não ouvi? Você acha que é essa mão aí que cura? Olhe para os seus pés. Alguns vão conseguir ver, os outros só vão imaginar.
Lembra a última vez que você viu seus pés? O que você se lembra? O que você viu? Joanete, frieira, unha encravada, chulé. Aí a Bíblia diz: onde a planta dos seus pés pisarem, eu te dou por herança. Você acha que esse pé chulezento é capaz de conquistar alguma coisa? Então o que a Bíblia está dizendo? Ela está dizendo que existem homens e homens. Não são todos que curam os enfermos, não são todos que tomam posse. São só um tipo. Pergunte qual. Vou te mostrar. Você vem cá, magrinho. Vem cá. Tem que ser rapidinho. Fica aqui do meu lado. Do meu lado. Mão esquerda na minha cintura. Segura firme. Não precisa apertar. Vai. Mão direita em cima da minha mão direita. Fecha os dedos. Fecha os dedos. Não precisa apertar também. Todo mundo quer triturar minha mão. Pé direito. Pé esquerdo. Vamos caminhar. Pergunte: o que é isso, pastor? É você? Ou deveria ser você? Você não anda sozinho. Você é um caminhante de dois mundos. Porque você não é um. Quando a Bíblia diz: porão a mão sobre os enfermos e os curarão, é que quando você vai colocar a sua mão, segura, não é a sua mão sozinha que vai. Não entendeu? Vamos de novo. Vamos caminhar. Sincronia. Quando a Bíblia diz: porão a mão sobre os enfermos e os curarão, quando você vai colocar a sua mão, tem uma outra mão junto com a sua. Equilibra agora. Segura na cintura. Levanta. Equilibra. Levanta o pé. Quando a Bíblia diz: onde a planta dos seus pés pisar, eu te dou por herança, não é o seu pé sozinho que vai. Vai um outro pé com você. Quando você olha, alguém olha com você. Quando você ouve, alguém ouve com você. Quando você fala, alguém fala por você. Você não é normal. Você não é normal. Deus não consegue usar pessoas normais, porque o normal quer uma explicação razoável, plausível. O normal quer que tudo que aconteça tenha uma explicação matemática. Ele quer que tudo seja resumido pela física, pela química ou pela matemática. Existe algo entre nós que não é normal. Esse lugar, por exemplo, eu não estou falando só com homens e mulheres. Se a Bíblia é verdadeira, eu tenho uma multidão de anjos aqui dentro, porque o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e o livra do mal. É verdade isso? Tem um anjo aqui dentro do seu lado. E por que você não vê? Porque ele não é desse mundo. São mundos paralelos. 3 mundos: homem, Deus, diabo. O que acontece quando esses mundos se misturam? Quando o homem se entrega ao espírito do diabo, há uma 4ª dimensão maligna. Nascem feiticeiros. Nascem pessoas que do nada, da noite para o dia, acontecem com um fenômeno, explodem, daqui a pouco vem a cobrança lá na frente e ninguém sabe por que aconteceu aquela tragédia, porque não foi algo normal. Só que se o diabo tem os dele, Deus também tem os dele. De vez em quando aparece um irmão Lázaro da vida, uma Cassiane. De vez em quando acontece de aparecer um Billy Graham. O que esses homens e essas mulheres tinham de especiais, se são feitos da mesma matéria que nós? A explicação é uma só: eles escolheram caminhar mais para o lado de lá do que para o lado de cá. Ser amigo de Deus implica em não ser amigo do homem. Passar tempo com Deus implica em você deixar de passar tempo com os amigos, com a família. Não conheço um ungido ao redor do mundo que tenha recebido de mão beijada, ou de braço cruzado, ou simplesmente porque nasceram virado para a lua. Não existe isso. A única coisa gratuita que temos do reino de Deus chama-se salvação, e é de graça para nós porque Jesus pagou o preço. A salvação veio do céu para a terra e para por aí. A chamada nasce na terra, é da terra para o céu. Pastor, o senhor está dizendo? Estou dizendo isso mesmo que você ouviu. Pastor, então o senhor quer dizer que não foi Deus que me escolheu? Ele sabe de tudo.
Mas Ele só te escolheu porque sabia que você o escolheria primeiro. O desejo tem que nascer aqui, a vontade tem que nascer aqui, estar perto de Dele tem que nascer dentro de você. Senão Deus seria um pai injusto. Deus teria entrado aqui e falado assim: eu fui com a sua cara, não fui com a cara dele. Eu gosto mais daquele filho do que daquele ali. Deus não é assim. Se nós pais não somos assim, eu não consigo conceber a ideia de um pai gostar mais de um filho do que do outro. Não consigo entender. Pode até ser que existe. Eu tenho 3 filhas, morreria por elas e mataria por elas. Mas bastaria você, uns 10 anos atrás, ficar comigo um dia lá em casa, como alguns amigos fizeram, e ver que no final do dia iam dizer assim para mim: você tem 3 filhas, mas gosta mais da pequenininha, né? E eu sempre respondia: por quê? E olha as respostas: você fica mais perto dela, você beija mais ela, você faz mais carinho nela. Aí a minha resposta era sempre a mesma: a perspectiva está errada. Não sou eu que fico mais perto dela. Não sou eu que fico beijando mais ela, porque eu fiquei do seu lado a tarde inteira. Como é que eu fui atrás dela? Aí a pessoa diz: é verdade, ela que vinha. Pegou aí? As 3 me amam, as 3 gostam de mim, mas a pequenininha, a rapa do tacho, até hoje quando tem algum problema em casa, elas vão lá: ô Camille, fala pro pai. E a Camille fala: mas vocês são filhos? Você vai dizer: não, mas você tem um negócio com ele. Não é que eu tenha um negócio com ela, ela encontrou o caminho do meu coração. Está entendendo? Estou emocionado, porque Deus, que é o meu pai, está aqui dentro, dizendo: você também é meu filho, você também é minha filha, você também pode ter o que ele tem ou mais. Qual o caminho? Se aproximar dele, fazer amizade com ele, gastar tempo com ele, buscá-lo. Aquele que me busca, me acha. O problema é que a nossa geração não quer pagar um preço. A geração muito rápida, a geração do TikTok, do Reels, a geração das coisas momentâneas. Querem ficar vendo e passando o dedo, querem coisas rápidas. E intimidade requer tempo. Intimidade requer conhecimento, aproximação. Eu não me recordo da minha infância eu indo para um clube de bola, até porque a gente não podia jogar bola, que era pecado, mas tinha uns lá que iam jogar. Eu não lembro da gente ir no shopping. Eu não lembro da gente ir em aniversário de parente, porque o pastor pregava no púlpito: a Bíblia diz que não é para nem sentar com ímpio. Olha o Salmo 1, não é para se sentar na roda dos escarnecedores. Nós éramos isolados de tudo, nós não tínhamos amizade com ninguém. Tudo era pecado, tudo era pecado. Se colocasse um short, era pecado, tudo era errado. Toda a memória que eu tenho, sou eu em um culto orando, sou eu com o microfone desse na mão. E nós tínhamos os rebeldes, e os rebeldes me chamavam de santarrão, beato de igreja, piolho de igreja, louco, desequilibrado. Você acha que é fácil ouvir isso na sua adolescência? Eu subia para o alto da montanha para orar. Às vezes eu olhava, estava eu com 2 velhos. Meus amigos eram tudo gente velha. E eu não entendia porque só me aproximava dos velhos. Hoje eu entendo. A minha alma tinha sede dele. Não que os jovens não tivessem experiência, é que os velhos tinham mais. Eu gostava de sentar para ouvir histórias daqueles velhos que só tinham 2 dentes na boca, o zagueiro e o atacante. Eu amava ouvir as histórias, aqueles testemunhos tirados lá do arco do bambu. Eu achava fantástico e perguntava: como é que recebe isso? E diziam: chega perto dele. Falei: como? Ore, jejue. As pessoas querem fórmulas novas. Não existe fórmula nova. A receita é antiga. Ame, se aproxime, leia, jejue, faça escolhas na vida. Um dia, no meu maior desespero, com 16 anos, eu estava no meio do mato orando, vi que não tinha ninguém, gritei: Deus, porque eu não posso ser igual a eles? Estão agora passeando, namorando, porque eu não posso ser como eles? E o Senhor dizia para mim: porque um dia eles vão querer ser igual a você. É uma escolha, Deus não te obriga a nada. Essa história de que se Deus tiver algo na minha vida, Ele vai me pegar pela mão, Ele vai me arrebentar, é mentira. Deus não é um tirano.
Você tem um livre-arbítrio, é você que escolhe, é você quem define, é você quem profetiza o seu futuro. Foi assim que tudo aconteceu na minha vida. Que importa que ele viva, até que me veja voltar. Aí estamos em Apocalipse capítulo 1, 2, 3, 4 e 5. João tem 90 anos, jogado na ilha de Patmos, o último dos apóstolos a morrer. Todos morreram de morte violenta, e ele está vivo. E não é que não tentaram matar, a morte fugia dele. O imperador Domiciano mandou chamá-lo no alto dos seus 90 anos, mandou ele negar a fé, e ele disse: como eu negaria aquele que nunca me negou? O imperador disse: então vou te matar. E ele disse: a morte não é minha inimiga, a morte é minha amiga, é a carruagem que vai me levar para perto do meu amigo de novo. O imperador, irado, possuído pelo diabo, mandou fazer um tacho de azeite fervendo, marcou uma reunião especial, chamou todos os seus grandes amigos para mostrar: e vou matar o último daqueles que caminharam ao lado de Yeshua. Ele deu uma chance para João, nega, e João disse: se eu fosse mais jovem, eu me jogava dentro daquele tacho. Como eu sou velho, peça para os seus soldados acelerarem. E mandaram. E João foi jogado dentro de um tacho de azeite fervendo. Um dos historiadores escreveu em forma de poesia que quando jogaram João dentro do tacho de azeite fervendo, subiu uma cortina de fumaça branca, igual quando acontece quando você joga um bife gelado em uma frigideira quente, sobe aquela fumaceira. Subiu uma cortina de fumaça. Todos ficaram em pé, porque não houve gritos. Disseram: morreu na hora. Quando a fumaça sumiu, está João sentado dentro do tacho de azeite fervendo. A primeira sessão de hidratação de pele da história. O velho se banhando no azeite quente. Um dos historiadores disse que o imperador gritou: por que esse azeite não te queima? E João disse: porque o azeite que está dentro de mim é mais quente do que o azeite que está por fora. Como a morte não pode com ele, jogaram ele na ilha de Patmos. Aí eu vou deixar João falar. Eu estava na ilha de Patmos, olhei para frente, bestas feras, esquerda e direita, uma ilha em formato de anel, não tinha para onde ir, não tinha saída. Se eu saísse da esquerda, eu chegaria na direita, saísse na direita, eu chegaria na esquerda. Atrás de mim, um mar fechado, porta fechada para frente, para trás e para os lados. Então eu procurei uma outra porta, a porta do céu. E João disse: e eu caí de joelhos. Olha como se abre a porta do céu. Na terra é bater com a mão, a do céu. E eu caí de joelhos. E eu ouvi uma voz por detrás de mim, e virei para ver quem era. E haviam 7 castiçais de ouro, mas entre eles um semelhante ao Filho do Homem. E esse se destacou porque os seus cabelos eram brancos como a lã branca, os seus olhos eram como tochas de fogo, os seus pés como latão reluzente que saíra da fornalha, o seu corpo vestido com um linho puro, e o centro do seu peito fechado com um cinturão de ouro. E da sua boca uma espada aguda de 2 fios que gritou: João, sobe para cá, João. Porque quando todas as portas se fecham na terra, uma porta se abre no céu. Por que João olhou e não disse assim: eu olhei e vi Jesus? Ele olhou e desenhou Jesus. Falou da cor do cabelo, olhos. Pergunte a mim: por quê, pastor? Porque a última vez que ele viu Jesus, Jesus tinha cabelos castanhos, olhos castanhos, 1,80 m, 1,78 m, uns 80 quilos. João olhou para ele e viu suas mãos furadas, viu os pés furados, e viu ele em carne e osso, porque Jesus ressuscitou em carne e osso. João, em Atos capítulo 1, viu Jesus subir em um corpo de carne e osso, mas não sem antes ouvir Jesus falar: que importa que ele viva até que me veja voltar no meu reino e na minha glória. Aquele que faz promessa cumpre. João desenhou Jesus só para dizer: eu vi voltar, eu vi voltar no seu reino e na sua glória. Eu o vi cumprir a sua promessa. Eu vivi para ver a morte fugir de mim. Eu vivi para ser o último daqueles que sobreviveram. E tudo isso só por um motivo: eu era íntimo dele.
Eu sinto a presença dele aqui. Feche os seus olhos. Qual é o seu nível de relacionamento com Jesus? Qual é o seu nível de relacionamento com Deus? Você vem à igreja de segunda a segunda, vai mesmo a vida toda ser apenas um mero espectador? Vai a vida inteira só dar trabalho, porque quem não trabalha no reino só dá trabalho? Vai terminar os seus dias como esse crente velho, em vez de ser um velho crente? Tem diferença, pastor? Se tem. O velho crente é aquele que está na igreja desde a época de Noé. Às vezes não viu o dilúvio, mas pisou no barro que sobrou na terra. Está há tanto tempo na igreja que quando termina o culto, lá fora reúne com mais 6 igual a ele, que tem a língua do tamanho da gravata de alguns obreiros aqui, para reclamar do culto, reclamar do pastor, reclamar de quem canta, reclamar de tudo e de todos. Murmurador. Envelheceu na fé. Esse é o crente velho. O velho crente é diferente. É aquele que está com 80 anos e diz assim: vivo hoje como se eu fosse um adolescente ainda, porque até aqui me ajudou o Senhor. Meu corpo envelheceu, a minha fé não. Os crentes pelo país todo acabam murmurando quando me vêm pregar. Me vêm de barba, murmuram da barba. Me vêm sem gravata, murmuram da gravata. Me vêm usando o cabelo de um jeito, murmuram do cabelo. Me vêm usando uma pulseira, murmuram da pulseira. Escrevem nas minhas mídias sociais: ele não é mais o mesmo. Mas quando vem um culto, se viessem de olhos fechados, e ao invés de me ver, só ouvissem a minha voz, sairiam daqui dizendo: ainda é um menino da Vila Tatu pregando, ainda é o ex-engraxate, porque a unção não foi embora. Mudei, porque tudo muda, mas mudei só por fora. A embalagem mudou, mas o conteúdo ainda é do menino que até hoje sobe o alto da montanha para orar. Como é que você acha que eu estou de pé até agora? Porque tudo comigo vai parar no Jornal Nacional. Você acha que a sua luta é pesada? Imagina a minha. Eu já enfrentei o mundo, e quando eu digo mundo, literalmente, eu já enfrentei tudo. E quando me vem pregar, diz: como é que a unção ainda está sobre você? Eu digo: simples, ele nunca saiu daqui. Eu ainda o chamo de pai. Eu ainda chamo o Espírito Santo de meu amigo. Eu ainda falo com Jesus como se fosse meu irmão mais velho. Eu ainda choro na presença dele, porque eu sei do que ele é capaz. Eu sou uma testemunha viva de que ele pode pegar você hoje e fazer uma metamorfose em você. Você dormir de um jeito e acordar de outro. Só que isso custa caro. É você quem escolhe. Você já é especial, lembre disso. Para ir para o céu já está bom. Agora, para trazer o céu para a terra, aí você precisa se aproximar. E quanto mais perto dele, eu termino como comecei, mais longe dos homens você tem que ficar. Sem reciprocidade não há nada. Deus jamais levantará na sua casa filhinhos de papai. Pessoas que recebem do nada as coisas, nunca vão dar valor naquilo. Tudo aqui tem um preço, menos a salvação que já foi paga, mas o restante disso é você quem tem que buscar. É você quem tem que orar. É você que tem que bater a porta. É você que tem que buscar conhecimento. É você que tem que se alimentar dele. E quando alguém falar: você ficou fanático, aí entenda: agora tá bom. Porque se você incomoda homens, imagine o inferno. Vou falar de novo. Se você incomoda homens e mulheres, imagine o inferno como fica. Pastor João, eu estou tendo aqui hoje uma experiência que há muitos anos eu não tinha. Eu não vejo mais homens e mulheres, eu vejo brasas de fogo. É sério, estou vendo pessoas brilharem. Isso acontecia quando eu era adolescente e começava a pregar. E um dia eu falei: Senhor, o que é isso? O Senhor disse: são pessoas que estão em intimidade comigo. Deus quer te levantar. Deus não quer que você continue levando essa vida de pedinte, de esmola, de entrar na igreja em busca de sinais, em busca de milagres. Aí eu quero a minha cura da dor de dente, eu quero a porta de emprego para o meu filho, eu quero. É muito tacanho, é muito pequeno isso.
O Senhor quer que você entre por aquela porta gritando: me dê as nações por herança, me dê as nações por herança. Tudo o que aconteceu na Bíblia pode voltar a acontecer. Os personagens somos nós, porque todos os personagens daqui já se foram. Alguém tem que continuar a história, alguém tem que continuar trazendo o céu para a terra, e esse alguém é você. Assim como chove lá fora, o Senhor Deus quer fazer chover sobre nós aqui uma unção nova, fresca. Só que o vinho novo não pode ser colocado em um odre velho, porque o odre velho não suporta a fermentação dele. Uma revelação nova só vem sobre o vaso novo. Senhor, o meu vaso, como é que eu faço para ele ser novo? Deixa o oleiro te quebrar, deixa o oleiro te moer nessa noite. Deixe ele falar ao seu ouvido o que ele quer de você. Ouça os pedidos dele. Para cada um de nós há um pedido, há uma reclamação. Deus não trabalha com a mesma régua para todo mundo. Cada um de nós tem um nível de experiência com ele. Cada um de nós tem um nível de vocação, de chamada. Feche os olhos. Nosso amigo Santo Espírito, que importa que ela viva, venha até que me veja salvar a sua família. Os corações. Que importa que ele viva, até que me veja usá-lo como pastor, missionário. Vem com cura e todo que ele ou ela viva, poder. até que me vejam levantá-los como atalaias nesse mundo perdido. O Espírito Santo está aqui, é Ele que quer te conduzir. Manifestar de olhos fechados, os seus fique de pé comigo. Feche os olhos. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Outra vez aqui. Feche os olhos. Teraço e andrevelecando roubas. Terloim, telomandre, velessuri de candorobas. Rabagai, teriandro, balacandara sóbrias. Onde houver alguém, Senhor, batizado com o Espírito Santo, onde houver alguém que está debaixo de uma promessa e a promessa está reclusa, onde houver alguém que já andou pelo Santo dos Santos e hoje não consegue sequer chegar no átrio, onde houver um homem ou uma mulher cansados de um cristianismo vazio e barato, onde houver alguém cansado apenas de olhar para escândalos, vai perto deles, meu Pai, e faz de novo. Faz de novo. Faz de novo como antigamente. O teu povo clama a ti. Faz de novo. Faz de novo.
novo, Senhor. teu povo Levanta as Miriams para dançar no Espírito de novo, Senhor. faz, Levanta os profetas de novo, Senhor. faz de novo. Levanta aqueles que vão revelar de novo. Faz esta casa fumegar. Faz de novo. Onde houver alguém batizado com o Espírito Santo, seja renovado. Seja renovado agora, agora, agora. Quem nunca falou em línguas, seja batizado com o Espírito Santo agora. O que dizer? O que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Vou fazer um único convite nessa noite. Eu quero aqui perto de mim nesse altar só homens e mulheres que tenham coragem de fazer um compromisso com Deus, uma aliança com Ele. Alguém que tenha coragem de dizer assim: eu quero ver o que os olhos não viram ainda. Eu quero ouvir o que os ouvidos não ouviram ainda. Eu quero sentir aquilo que eu ainda não senti até hoje. Só que entenda que vir aqui à frente implica em uma aliança. E eu não me responsabilizo pelo que vai acontecer com você depois desta aliança. Porque quem quer ver o céu aberto tem que estar preparado para tudo. Para tomar pedradas, para ser perseguido. Quer? Venha. Que se abram os céus, Só venha se tiver se teu coragem. reino vem, a nossa fé está. Atravesse o corredor, chegue perto do altar. Você que está muito próximo do corredor, chegue mais para frente. Todos dêem um passo para frente para caber a mais pessoas. Que o teu reino vem, a nossa fé. Eu te desafio a caminhar pelo tapete da revelação. Deus, que se abra os céus, que o teu reino vem, a nossa fé está no grande Deus. Que se abra os céus, que o teu reino vem, a nossa fé está no grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Se aproxime. Os céus fechados se abram, Se aproxime. a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, em nome do Deus da minha infância, em nome do Deus dos patriarcas, dos profetas, dos apóstolos, em nome de tudo que há de mais sagrado no reino, a minha oração, Senhor, como veterano pregador da nação brasileira, é que o céu se abra nessa noite, e que o Deus que me visitou na minha infância,
visite este santuário. Na minha frente estão homens e mulheres, Pai, leigos, doutores, pobres, ricos, analfabetos ou extremamente intelectuais, homens e mulheres, jovens e anciãos. Todos os que vieram, Senhor, vieram atraídos pela pregação da noite. Todos querem ter um nível de intimidade maior. Todos estão cansados de um cristianismo só de palavras. Todos querem ser um instrumento na sua mão. Ei, Senhor, olha para nós nesta noite. Todas as vezes que eu venho em Goiânia, Senhor, eu sou obrigado a falar. Goiânia nunca foi uma terra normal, meu Pai. Goiânia já exportou avivamento para o mundo. De Goiânia saíram os maiores pregadores pentecostais da minha infância. De Goiânia veio um avivamento da musicalidade brasileira. Senhor, não quero ver Goiânia terminar nos anais da história, no movimento evangélico, como um escândalo político de corrupção, porque é isso que Goiânia é conhecida hoje, Senhor. Senhor, refaz a história, meu Pai. Quebra a maldição que foi lançada sobre essa terra, Pai. Senhor, libera um decreto sobre todos os grandes ministérios. Se há um sacerdote Eli, ó Deus, ou vários, que ficaram cegos e que se perderam, se há Ofni e Finéias que levaram o povo para a morte, se a arca foi roubada, levante nesta noite uma geração de Davi. Levante os Davis que vão lá no arraial do inimigo buscar a arca de volta. Nós queremos a sua glória de volta. Nós queremos os sinais e os prodígios de volta. Se tu estás ainda nesta igreja ouvindo estas palavras, se ainda tenho crédito contigo no céu, rasgue o céu sobre nós, desce sobre este lugar. E que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Recebe agora, recebe mais, recebe nas mãos, nos pés, nas pernas, nos braços, recebe no coração, na alma, no espírito, recebe sobre a sua cabeça, recebe na sua boca, recebe línguas, seja batizado com o Espírito Santo agora. Diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. De olhos fechados, todos os que vieram à frente, levantem a mão direita para o céu. E a igreja os acompanhe. Levante a mão direita aberta para o céu e diga comigo, repita as minhas palavras, em nome de Jesus. Mais alto, em nome de Jesus. Todos os demônios que destruíram uma geração inteira, que roubaram os dons, os sinais, os prodígios, as revelações, eu ordeno, não estou pedindo, estou ordenando. Venha para a palma da minha mão agora. Feche a sua mão, feche bem firme. Eu vou contar até 3, você vai jogar no chão e vai pisar em cima. E depois que você pisar em cima, você vai encontrar 3 pessoas e vai repartir esta unção com elas. Vai abraçar cada uma delas e vai dizer assim: depois desta noite, você se tornará íntimo de Deus. E se prepare para ver o que Deus fará na sua vida. 1, você nunca mais será o mesmo. 1,5, sua família sentirá orgulho de você de novo. 2, quem viver verá, para ver o que Deus fará na sua história. 2,5, assim como Deus se revelou a Moisés no alto da montanha, quando ele subiu mesmo que amedrontado, que aquela unção que fez o rosto dele brilhar caia sobre esta igreja. 3, jogue no chão, pise em cima, abrace 3 pessoas. Ao leão e que a terra estremeça diante da majestade Profetiza de Jesus.
aplaudir e gritar? Quem pode aplaudir, gritar e dar um pulo para cima? João, escuta aí. Sai da frente, Satanás! Estamos em guerra! Murcha a barriga, estufe o peito, olhe nos olhos de quem está do seu lado. Se o olho da criatura não tiver vermelho, enfie o dedo no olho dela, por favor. Diga, qual o seu nível? Especial? Amigo? Ou íntimo? Se for íntimo, você está debaixo de uma promessa. E não deixe que ninguém se meta entre você e a sua intimidade com Ele. Não deixe homens ditarem o seu futuro. E sempre que alguém limitar você, você lembra do grito desse pregador: que importa que você viva para ver Deus cumprir tudo que Ele falou na sua vida. Amém por isso? Pode ir voltando para o seu lugar, pode ir tomando seu assento, aplaudindo a Jesus, porque é lindo e maravilhoso. Pastor João. Vamos aplaudir o Senhor, irmãos. Quem está feliz aí pode dar um glória a Deus. Bênção, maravilha. Quero louvar a Deus por todas as coisas e agradecer o bondoso Deus. Gente, não saia antes da bênção apostólica. 5 minutos não vai fazer diferença na vida de vocês. Não faz diferença não. 5 minutinhos, o culto está acabando. Qual diferença que faz? Crente tem uma cabeça abençoada, né? Alguns. Ainda bem que a maioria está aqui. Os íntimos. Cadê os íntimos, né? A gente que ouve e não entende nada. Não é possível, Pai. Mas nós estamos aqui tomando posse. Pastor Marco, obrigado por tudo. Obrigado pela presença. Pastor Henrique César, obrigado por estar conosco aqui. Eu quero até convidar o pastor Henrique César para externar aqui a oração, agradecendo a Deus por tudo que o Senhor Deus fez. Pastor Henrique César está aqui, não só representando a nossa política limpa em Goiânia, mas também representando o nosso bispo, a quem eu devo muito apreço, consideração. Vamos aplaudir a Jesus pela vida do nosso bispo aí? Amém. Eu quero louvar a Deus pela vida dos pastores, todas as caravanas, todo o povo de Deus que veio estar conosco. Que Deus abençoe a vida de todos vós em nome de Jesus. Vamos estar de pé para agradecer a Deus. E após a oração do pastor Henrique César, eu vou impetrar a bênção apostólica e você vai embora abençoado. Amém, gente? Glória a Deus. Pastor Henrique. Meus irmãos, a paz do Senhor. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te louvar, ó Deus, por esse maná, por essa palavra vinda do céu. Palavra que nos deu o direcionamento. Senhor, faça de nós pessoas que tenham intimidade, Senhor. Que a partir dessa noite nós possamos, ó Senhor, ter a liberdade de deitar a nossa cabeça no seu peito e viver coisas extraordinárias, Senhor. É nesse ambiente que nós queremos entrar, Senhor. Nós sabemos que nós somos especiais, sabemos que nós somos amigos, mas nós queremos a intimidade. Queremos colocar a nossa cabeça perto do teu coração, Senhor, para viver as promessas que o Senhor tem para nós. Assim nós oramos, ó Deus, em o nome de Jesus. E mais uma vez, muito obrigado por esta palavra viva que veio do trono do Senhor. Amém. Quantos querem o pastor Marco Feliciano aqui mais vezes, hein? Igreja, domingo nós teremos um culto poderoso, tá? Domingo. A igreja esteja orando por nós. Eu e minha esposa, nós estaremos de viagem 3 da manhã, lá para a ponta do Amazonas. Estaremos pregando sexta e sábado. Domingo estaremos aqui, em nome do Senhor Jesus, né? Eu até pregaria domingo, mas eu não posso deixar de estar aqui nessa terra abençoada para externar o meu direito de cidadania como cidadão. E eu preciso votar no 22. Quem mais? Amém. Glória a Deus. Todo mundo é 22?
do céu, hein? Não é 13 não? Cadê o povo do 13? Dá um aleluia. Ó, que mano. Cadê os 22? Meu Deus. Vamos votar cedo, gente. Nós vamos votar cedo. Né? Crentada, tudo vota cedo. Primeiro, nós vamos votar primeiro. 4 horas da tarde nós já decidimos tudo. Amém, gente? Tá ligado? Que o santo amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces comunhão e consolação do Espírito de Deus paire sobre a tua vida. Você pode dizer amém? Beijo no coração, Pai do Senhor. Ótimo fim de semana para você, em nome de Jesus. A terra estremer.